junto de novo, como o Senhor assim nos pede, o Senhor assim requer de nós, no dia do Senhor, juntos, reunidos como família de Deus, adorarmos assim o seu santo nome. Vamos começar nosso culto então lendo aqui o Salmo de número 34. Peço que você abra a sua Bíblia neste Salmo, Salmo 34, e vamos fazer a leitura alternada desse texto. Salmo de número 34. Vamos ler todo o Salmo de maneira alternada, como a gente tem feito de costume. Temos apenas 22 versos aqui neste Salmo, que diz assim: bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos a uma exaltemos o nome. Busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou esse aflito, e o Senhor ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhe faltará. Vinde, filhos, e escutai-me, eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha-te para alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para desestimar da terra a memória. Clamam os justos, e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva-os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor de todas o livra. Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Amém. Vamos ler todos agora o verso número 8, todos juntos. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Amém. Louvado seja Deus. Que nós possamos hoje, aqui, neste momento, juntos, nos refugiar no Senhor, para que Ele possa ser bom para conosco. Vamos orar? Senhor, querido Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, te bendizemos. Obrigado, a Deus, por mais um domingo, dia do Senhor. Obrigado por mais um culto que nós prestamos a Ti, ó Deus. E que o Senhor, ó Deus, possa fazer-nos hoje, ó Pai, todo este bem que o Senhor tem prometido àqueles que são justos. Justos somos, ó Deus, diante da obra de Cristo Jesus. E por isso clamamos a Ti, ó Deus, que nós possamos nos refugiar em Ti em todo o tempo. Obrigado por este momento tão especial de culto solene, que nós possamos, ó Deus, cultuar ao Senhor, ó Deus, neste momento, e que tudo que façamos aqui suba ao Senhor como aroma suave, que chegue aos teus narizes, ao teu nariz, ó Pai, como aroma suave. Mas que esse culto não se encerre, ó Deus, aqui
mas se expanda por toda a semana, ó Deus, louvando ao Teu nome e entregando a Ti, ó Deus, o nosso viver. Cuida de nós, ó Pai, para que nós possamos saber guardar este dia e nos guardar, ó Pai, na santidade durante toda a semana, ó Pai. Nós clamamos a Ti por essa sabedoria, para que possamos, ó Deus, santificar o nosso ser, possamos nos guardar ao Senhor e assim, ó Pai, sermos encontrados justos diante de Ti. Ó Pai. Te agradecemos por este momento. Fica conosco, ó Pai, em todo o tempo, em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos cantar juntos o hino 137. Vamos ficar de pé? Vamos mais uma vez abrir nossas Bíblias agora em Êxodo, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Nós vamos ler dos versos 1 a 17. Êxodo, capítulo 20. Dos versos 1 a 17. Gostaria também de fazer uma leitura alternada do texto, junto com a igreja, lendo toda esta parte do capítulo 20 de Êxodo. Êxodo capítulo 20, verso 1 a 17, diz assim: Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura
Porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia a 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás. Não adulterarás. Não furtarás. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Amém. Aqui estão os 10 mandamentos do Senhor. A palavra de Deus sempre nos trouxe algumas leis, diversas leis. E muitas dessas leis, a palavra de Deus dizia e nos mostrava que em Cristo haveria o seu cumprimento. Algumas leis hoje não precisam mais ser observadas, porque Cristo cumpriu todas. Por exemplo, a lei de você ter que ir até o templo de Jerusalém para cultuar. Nós não precisamos mais ir até Jerusalém para cultuar. Nós não precisamos mais levar um animalzinho perfeito, macho de 1 ano, até o sacerdote para ter perdão de pecados. Cristo já é o sumo sacerdote e o cordeiro perfeito que nos purificou de pecados. Mas os 10 mandamentos são diferentes. Os 10 mandamentos o Senhor Jesus cumpriu eles, ampliando o seu sentido. Jesus sempre veio nos falar sobre os seus mandamentos de maneira a ampliar a compreensão até mesmo dos estudantes da lei, dos fariseus e de todos aqueles escribas que estudavam a lei. Os 10 mandamentos permaneceram até hoje. Jesus cumpriu eles de uma maneira maravilhosa, nos expor conceitos abrangentes de cada mandamento. Esses mandamentos devem ficar no nosso coração eternamente. Até mesmo lá no céu a gente não vai conseguir quebrar eles. E que a gente possa manter eles no nosso coração. Nós vamos orar agora, clamando a Deus por perdão de pecados. Depois de termos ouvido novamente esta lei do Senhor que permanece pura até hoje nos nossos corações, onde Jesus abrangeu toda ela, e nós vamos clamar a Deus por perdão de pecados. Vamos orar, clamando a Ele por redenção, por perdão, e clamando a Ele para sermos novas criaturas do Senhor. Vamos orar, queridos, clamando a Deus por perdão. Depois eu vou pedir que a Iraci faça uma oração de confissão de pecados. Vamos orar? Querido e eterno Deus, Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, diante da Tua presença, me achego a Deus neste momento especial, Pai, para que pedir perdão dos nossos pecados, transgressões e iniquidades, Pai. Nós somos fracos, Pai, e falhamos diante de Ti, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um de nós, Pai. Ó Deus querido, Deus amado, que nós possamos se aperfeiçoar, Senhor, que nós possamos amar, que nós possamos, Pai, se achegar a Ti, ó Pai, em gratidão, Senhor. Tu és o Deus Todo-Poderoso, Tu és o Deus de misericórdia, o Deus justo, Pai, compassivo. Querido Deus,
pecados perdoados, Pai. Que nós possamos chegar a Ti, ó Pai. Que os nossos louvores possam chegar até o Teu trono de graça, Pai. Que todo ato aqui dessa noite, Senhor, seja somente para a honra e glória do Teu nome. Amém. Esta oração faça agradecida em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja Deus por esta grande misericórdia em nossa vida, de nos perdoar os nossos pecados pelo sangue de Cristo Jesus. Nós vamos cantar agora 2 cânticos. Vamos cantar ao Senhor em louvor e adoração ao seu nome, em gratidão por tudo que Ele fez, por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos assim ficar de pé, cantar juntos. E você que trouxe seus dízimos e ofertas, fique à vontade para trazer à frente no caso final. Esse a gente já cantou. Vamos cantar de novo. Eu vejo a hora, vejo a glória do Senhor hoje aqui. conhecido, né, bem famoso. Então,
Santo Eterno Deus, obrigado, Pai, por esse momento, ó Pai, de louvor, ó Deus, que nós estamos na tua casa, Pai. Que nossos louvores, ó Deus, cheguem a Deus, até o seu trono de graça, Pai. Amém. Pai de amor e misericórdia, fica conosco, Pai, no decorrer desse culto. E obrigado, Senhor, por esse momento. Nós estamos aqui, Senhor, para te louvar e te agradecer. Fica conosco agora, Pai, também com a palavra que o Senhor vai ministrar, ó Deus, e que nós possamos, ó Deus, gravar e pôr em prática no dia a dia, Deus. Essa é a minha oração, em nome e por amor do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podem chamar as crianças para vir à frente, se preparar para o culto infantil. Muito bem, vamos trazê-las aqui. Cabelinhos cortados, bonitinhos. Coisa boa. Vamos agradecer a Deus aí pelas nossas crianças sempre, né? Pedir para a Sofia fazer essa oração. Senhor Deus, querido Pai, obrigada por mais uma noite aqui na terra, que o Senhor nos deu vários dias aqui. Obrigada por todas as pessoas que estão aqui na igreja, cuida das pessoas que não puderam vir, e obrigada por tudo que o Senhor fez por nós. Nada por amor de Jesus, amém. Amém, muito bem. Muito bem, vamos nós aqui continuar com o Evangelho de Marcos. Hoje no capítulo 2, dos versos 23 até o capítulo 3, verso 6. Abra a sua Bíblia lá então, no Evangelho de Marcos, capítulo 2. Do verso 23 até o capítulo 3, do verso 6. São duas histórias sequenciais que Marcos traz para nós aqui de uma maneira muito rápida, né? Marcos ele é rápido em nos trazer essas histórias aqui acerca de Jesus, né? E a gente vai tratar dessas duas histórias hoje que Marcos nos conta, do capítulo 2 do 23 até o capítulo 3, do verso 6. Né? Eu tenho por tema essa mensagem: o rei que prefere a vida. O rei que prefere a vida. Você vai entender tudo isso ao longo da exposição. Diz assim: ora, aconteceu atravessar Jesus em dia de sábado às searas, e os discípulos, ao passarem, colhiam espigas. Advertiram-no os fariseus: vê, porque fazem o que não é lícito aos sábados? Mas ele lhe respondeu: nunca lestes o que fez Davi quando se viu em necessidade e teve fome, ele e os seus companheiros? Como entrou na casa de Deus no tempo do sumo sacerdote Abiatar e comeu os pães da propiciação, os quais não é lícito comer, senão aos sacerdotes, e deu também aos que estavam com ele? E acrescentou: o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado. De sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. De novo, entrou Jesus na sinagoga. Estava ali um homem que tinha ressequida uma das mãos, e estavam observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusarem. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra bendita. O Senhor nos trouxe aqui nesta noite. Obrigado porque o Evangelho de Marcos tem tocado em nosso coração, ó Deus, e que hoje, da mesma forma, nós possamos ser, ó Deus, nós possamos ser confrontados com essa palavra bendita. E que haja hoje frutos, ó Deus, desta palavra,
frutos de arrependimento, frutos de conversão, frutos de transformação de vida, e que possamos ser cada dia mais parecidos contigo e com a mensagem que o Senhor tem nos trazido. Obrigado, Pai, por isso, em nome de Jesus. Amém. O sábado, ele sempre causou controvérsias aos cristãos. O sábado sempre teve essa característica. Não só por conta da mudança do 7º dia para o 1º dia da semana, mas também pela forma de se comportar, pela forma de se guardar deste dia que foi separado e santificado por Deus. Sempre teve controvérsias no sábado. No início da igreja, os judeus causaram um problemão com relação ao sábado, porque eles queriam impor a guarda desse dia aos gentios. E aí Paulo teve que orientar a igreja em diversas de suas cartas. Primeiro, Paulo tenta corrigir os romanos, lá no capítulo 14, verso 5, onde ele diz assim: um faz diferença entre dia e dia, outro julga iguais todos os dias, cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Olha que interessante, Paulo tentando consertar essa ideia errada dos judeus, falando: olha, tem gente que guarda dias e dias, tem gente que faz diferença entre dias e dias, cada um assim defina isso em sua própria mente. Depois Paulo tenta corrigir isso na igreja da Galácia, lá em Gálatas capítulo 4, verso 9 e 10, ele diz: agora que conheceis a Deus, ou antes sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outrora aos rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis andar escravizados? Guardais dias e meses, tempos e anos. Paulo tentando corrigir essa ideia errada dos judeus de fazerem os gentios guardarem o sábado daquela maneira que eles tinham guardado. Depois Paulo tenta corrigir também a igreja de Colossos, lá em Colossenses capítulo 2, verso 16, ele diz: ninguém vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia, ou de festa, ou lua nova, ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas do passado, porém o corpo é de Cristo. Paulo tentou corrigir a igreja no início, para que ela entendesse bem o que significava o sábado. Já no nosso tempo, existem grupos religiosos que ainda vão exigir a guarda do sábado, afirmando, assim como os judeus, que o descumprimento desse mandamento é passível de condenação eterna, dando a ele, ou seja, a guarda do sábado, um selo para a salvação. Creio que o problema maior não seja esse. Eu creio que o problema maior que nós enfrentamos hoje no sábado está no esquecimento e no menosprezo desse dia. Infelizmente, a maioria dos cristãos dos nossos dias esquecem de preservar com integridade o dia do Senhor. É claro, é bom lembrar que existiram pessoas no nosso tempo que se dedicaram à guarda do sábado. Existiam pessoas que realmente acreditavam que esse era um dia santo do Senhor e assim o guardavam. Eu não sei se você lembra do filme Carruagem de Fogo. Esse filme foi lançado em 1981, 82, eu acredito isso. Mas esse filme, Carruagem de Fogo, conta a história de um inglês que correu a maratona, as Olimpíadas de 1924. Esse inglês do filme, ele era o inglês que deu ao filme, né, a história, ele se chamava Eric Liddell. Eric Liddell era um filho de um missionário presbiteriano escocês. Esse pastor missionário presbiteriano escocês, ele era missionário na China. E Eric Liddell nasceu na China enquanto o pai era missionário lá. E ele cresceu e se desenvolveu, tendo seu pai ali, pregando e ministrando e evangelizando na China. Num período que eles voltaram para a Inglaterra e tiveram um tempo da Inglaterra, Eric Liddell já era grande, já era maduro, e ele estava ali, a Inglaterra viu o quanto ele era veloz, o quanto ele era rápido, e o convocou
conta as Olimpíadas de 1924 que foram realizadas na França. Depois você assiste o filme, é muito legal. E aí, Eric Liddell, convocado a partir como atleta veloz na França de 1924, chegou ali como um atleta que inspirava, que iria ganhar muitas medalhas, né? Como alguém que seria realmente envolvente naquelas Olimpíadas. A sua primeira corrida não foi lá muito boa. Ele era muito novo, né? E por conta da sua imaturidade ele perdeu a primeira corrida. Mas todo mundo ficou esperando ele, não, agora ele aprendeu. Agora ele amadureceu, ele vai correr agora e vai vencer todas as provas e vai trazer muitas medalhas para a Inglaterra. O problema, eu vou fazer um suspense então, né? O problema é que a próxima corrida que aconteceu com Eric Liddell foi no domingo. Ele foi convocado para uma corrida no domingo. E todos esperavam que ele assim ganhasse mais uma medalha, a sua primeira medalha naquelas Olimpíadas. E Eric Liddell se negou a correr no domingo. Ele se negou a correr no domingo. O próprio príncipe de Gales tentou convencê-lo a correr. E ele não aceitou. Eric Liddell foi enviado às Olimpíadas para ser o grande campeão, o grande nome, aquele que traria muitas medalhas. Foi considerado traidor do seu país. Traidor do seu país. A dificuldade que nós observamos aqui no texto de Marcos com relação à guarda do sábado vai nos ensinar a vencer esses desafios. É sobre essa controvérsia do sábado, da qual nós enfrentamos, da qual Eric Liddell enfrentou, da qual nós temos dificuldade. Esse texto trata exatamente disso, desse problema. Hoje nós mesmos ainda enfrentamos dificuldade para entender a guarda do sábado. A gente vai passar por 3 pontos. O primeiro ponto é o sábado como criação de Deus. O sábado é uma criação de Deus. O segundo ponto é o fanatismo do sábado. E por fim, o último ponto é a solução de Jesus para a guarda do sábado. Jesus trouxe uma solução. Primeiro ponto, então, o sábado como criação de Deus. Essas 2 histórias que a gente leu aqui estão atreladas por um problema: a guarda do sábado por Jesus. A primeira história é quando Jesus corria ali as searas, atravessando as searas no sábado, e os seus discípulos colhiam espigas. A outra história está também no sábado, quando Jesus vai à sinagoga e há um homem da mão ressequida. As 2 histórias contadas aqui falam sobre o sábado. Ouvindo aqui o relato de Marcos, a gente não sabe se essas histórias estão no mesmo sábado, mas quando a gente vai para Lucas, Lucas conta para a gente que foi em outro sábado. Ele deixa claro, né? A história da sinagoga está em outro sábado. Então essas 2 histórias não estão no mesmo sábado. A única coisa que as liga é o problema da guarda do sábado por Jesus. O Senhor, quando criou todas as coisas, os fez em 6 dias, e o 7º, quando ele terminou a criação, ele abençoou toda a criação. Gênesis 2, capítulo
2, verso 2 vai dizer: e havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito, e abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra como o Criador fizera. É claro, Deus não estava cansado para descansar no 7º dia. O termo descansar no 7º dia quer dizer que Deus terminou. Sabe quando a gente fala assim, olha, eu descansei de fazer aquilo ali. Não quer dizer que você estava cansado, quer dizer que você terminou aquela questão. Deus havia terminado a sua criação no 6º dia e Ele abençoou o 7º dia. O texto diz que Deus terminou a sua obra e assim abençoou aquele dia bendito. Quando o Senhor estabeleceu os 10 mandamentos, a gente leu na liturgia do texto, Ele oficializou a importância desse dia de ser reservado ao Senhor. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é sábado do Senhor teu Deus. E o mandamento ainda diz que não é nem para a gente trabalhar, nem para os nossos empregados trabalhar, nem para os nossos filhos trabalhar, para ninguém. Assim, tanto na criação de Deus, como nas leis enviadas por Deus, o Senhor enfatiza a importância da guarda do sábado. O Senhor está mostrando para nós o quanto esse dia é importante e quanto é necessário reservá-lo. A palavra sábado, em hebraico, é a palavra Shabbat. Ela possui um significado muito maior do que nós hoje imaginamos do dia que nós chamamos de sábado. Ela significa muito mais. O termo sábado é muito maior para um judeu do Antigo Testamento. O Shabat era um dia de celebração, de festa, de alegria do povo de Deus. O Shabat era um dia todo voltado para festejos, onde todo o trabalho era parado, onde todo o trabalho era encerrado em comemoração a Deus que o havia abençoado, libertado o homem daquele trabalho. Deus criou tudo e no 7º deu esse dia para o homem. O povo poderia se refrigerar de todo o trabalho que ele estava fazendo naquele dia, sem medo de perder 7 partes da sua vida. A gente tem que entender que é isso que o texto está falando para nós. O sábado do Senhor é um sábado de festejo, de guardar, de se preservar. O Shabat para o judeu era muito maior que isso. Era uma festa muito grande. No Shabat, o povo vestia suas melhores roupas. Eles comiam e bebiam alegremente, eles celebravam aquele momento santo de Deus, respirando um pouquinho do céu naquele momento, porque só lá eles seriam libertos de todas as amarras do pecado. Eles celebravam isso. E lembre-se que o Shabat no Antigo Testamento, algumas vezes eram chamados de Shabat não um dia só, mas uma festa que durava 7 dias. Uma festa que começava no domingo e terminava no outro domingo, na segunda-feira. Era chamado de Shabat. Existiam anos sabáticos, lembra? Era um ano inteiro que o judeu chamava de ano do Shabat. Um ano de alegria, um ano de festejo. É por isso que na ressurreição de Jesus, o Shabat passou do 7º dia para o 1º. Porque o judeu
ali entendeu, os discípulos de Cristo entenderam que toda aquela alegria da libertação de Deus, toda aquela festa, toda aquela comemoração de libertação do pecado, agora deveria ser comemorada no dia que Jesus ressuscitou, no primeiro dia. É por isso que houve essa mudança, porque o 7º dia do Shabat que o Senhor havia feito, agora seria comemorado em Cristo Jesus no primeiro dia da semana. E desde os discípulos de Cristo, o dia de ser guardado passou a ser o primeiro dia, que nós conhecemos como domingo. Por isso nós guardamos hoje o domingo do Senhor. O problema é que o judeu começou a corromper esse dia. Começou a comprometer a guarda desse dia. Assim, nós entramos agora no segundo ponto, onde o judeu começa a ter um fanatismo pelo sábado. A gente tem que lembrar que o judeu ele era reconhecido pela guarda do sábado e pela circuncisão. Eram duas marcas do judeu. E isso os levou à arrogância. De acordo com um livro de tradições judaicas chamado Livro do Jubileu, datado do século II antes de Cristo, olha o que diz esse livro. Ele diz assim: o sábado foi guardado por Deus nos céus, antes mesmo da criação do mundo, e que até mesmo no inferno os ímpios terão descanso do seu sofrimento no sábado. Olha o que os judeus pensavam do sábado. Eles acreditavam que o sábado era, na verdade, uma marca de Deus, antes da criação do mundo. E aí esse livro ainda complementa dizendo assim: ainda de acordo com essas tradições, o nosso Deus queria implementar o seu sinal na terra. E por isso chamou um povo ao qual pudesse confiar a sua guarda, e então criou Israel. Para o judeu, o seu povo só existia para guardar o sábado. Era como se fosse a marca de Deus na terra. Eles entendiam ser escolhidos de Deus para sustentar a evidência da existência de Deus no sábado. E por causa desse motivo, os judeus criavam, dia após dia, modos cada vez mais sofisticados para guardar o sábado, para tentar evidenciar essa marca de Deus ao longo do tempo. E o que era para ser um festejo, e o que era para ser um dia de alegria, e o que era para ser um dia de celebração, o que era para ser um dia feliz do povo de Israel, passou a ser um dia pesado, cheio de regras, difícil de ser cumprido. A celebração se tornou desolação. O festejo virou luto. A alegria agora era pura tristeza. Que dia difícil era o sábado para o judeu. Por conta das ordenanças de não trabalhar, de cessar o trabalho, eles criaram umas regras complicadas para serem guardadas. Por exemplo, a mãe não poderia carregar o filho no colo no sábado. Era considerado trabalho. Não era permitido ajudar um animal em parto no sábado. Se o seu animal estivesse dando cria nesse dia, você não podia nem encostar nele. Se o teu animal caísse no poço, você não podia ajudar ele. Você tinha que deixar ele lá. Se ele sobrevivesse até o outro dia, você resgatava ele. Senão, só tirava o corpo dele e enterrava. Não poderia andar mais de 1999 passos. Era só isso que você podia andar. Tudo bem que hoje a gente não consegue nem andar isso por dia, né? Mas lá era proibido, lá não tinha carro, era proibido. Ou uma jornada de 800 metros. Não era permitido acender as lamparinas no dia de sábado, nem mesmo o fogo da cozinha. Um outro livro de tradições chamado Mishnah conta para nós
que existiam 39 classes de trabalhos proibidas no sábado. O alfaiate não poderia nem carregar a sua agulha. Se ele estivesse carregando a sua agulha, já era considerado trabalho, ele estava em pecado. Ele não poderia dar um nó numa linha. O estudante não poderia nem carregar os seus livros, que era considerado pecado, e nem escrever mais de 2 letras. No sábado você só podia escrever uma letra. A segunda já era pecado. O médico só poderia fazer o que fosse preciso para salvar uma vida. Se a pessoa estivesse com um problema que poderia esperar, ele iria esperar. Se você tivesse quebrado um braço no sábado, o médico só iria fazer uma compressa para você aguentar até o outro dia. E uma compressa de água fria, porque não podia acender a lenha para você esquentar essa compressa. Se o problema do paciente fosse passível de morte, o médico cuidava. Mas se não fosse passível de morte, você iria esperar. É por isso que os fariseus se enfureceram com os discípulos de Jesus aqui. Quando eles viram os discípulos de Jesus passando pela seara e colhendo espigas para comer, eles ficaram enfurecidos. O interessante é que a lei de Deus não proibia isso. A lei de Deus não proibia o que os discípulos de Jesus fez. Os discípulos não estavam trabalhando no campo. Eles não estavam arando ou fazendo a colheita de todo o campo. O que os discípulos de Jesus fizeram é o que está prescrito na lei, lá em Levítico 19:9, que os fazendeiros daquela época, eles não poderiam colher o seu terreno nos limites dele. Todo limite do terreno não deveria ser colhido, para que o viajante, o pobre, a viúva pudesse ir lá colher e ter um alimento diário. O que os discípulos de Jesus estão fazendo é isso. É passando por ali e pegando aquele trigo ou cevada, aquelas espigas que estavam na beira do campo. A advertência dos fariseus contra os discípulos é com relação às suas tradições e não com a lei de Deus. Uma tradição que havia se desviado da verdade, do verdadeiro sentido do sábado. A tradição estava corrompendo a guarda do sábado. Eles não estavam quebrando a lei. Eles estavam indo contra a tradição dos fariseus. Por isso que Jesus responde à questão levantada pelos fariseus com a própria Bíblia. E ele nos ensina aqui, Jesus nos ensina a rebater a falsa religião com a própria Bíblia. E Jesus disse, olha, nunca lestes, ó fariseus. Quando Jesus disse isso, nunca lestes, ele estava provocando. Porque os fariseus, eles eram conhecidos como os conhecedores da lei. Você chegar para um fariseu e falar, olha, você nunca leu a lei? É como você ofender ele, mais do que ofender. E Jesus diz, nunca lestes o que fez Davi, quando se viu em necessidade, teve fome, ele e os seus companheiros. Essa citação de Jesus está lá em 1 Samuel 21, capítulo 21, versos 2 e 7. Quando Davi estava fugindo de Saul, e aí ele com alguns companheiros estavam famintos e pararam ali no templo, e pediram um pão santo para o sacerdote. No templo, existia ali no lugar santo, não no Santo dos Santos, antes no espaço antes, no lugar santo, existia ali um lugar, uma tábua de mesa, onde ficavam 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel, em um momento de uma contrição, uma intimidade, um sustento de Deus às 12 tribos, existiam esses 12 pães. Davi pediu aqueles 12 pães, porque no sábado esses pães eram trocados, e era sábado. E aí os pães antigos, os sacerdotes poderiam comer, e entravam os pães novos. O sacerdote naquele momento, no pedido de Davi, ele olhou a necessidade de fome de Davi e de seus companheiros e consentiu que eles comessem para salvar a vida deles.
na necessidade iminente ali de Davi e dos seus companheiros, o sacerdote, o sumo sacerdote, permitiu que eles comessem os pães. E é isso que Jesus está falando aqui. Olha, vocês nunca leram essa história? Jesus respondeu aos fariseus: olha, no sábado então nós vamos morrer de fome ou nós vamos salvar a vida? O que vocês preferem? Eles não poderiam impedir aqueles homens de buscar o que comer, deixando claro que Jesus prefere a vida, deixando claro que Jesus queria promover a vida daqueles famintos, e sendo ele o sumo sacerdote por excelência, permitiu que os seus discípulos comessem naquele dia de sábado. Mas parece que os fariseus não se contentaram com a resposta de Jesus, né? E começaram a seguir o mestre todos os sábados para pegar ele, para flagrar ele em algum outro pecado. E aí, em um outro sábado, Jesus entra na sinagoga e ele estava ali ensinando naquela sinagoga. E ele percebeu que alguns fariseus estavam ali tentando flagrar Jesus para ver se ele curava no sábado. É interessante isso. A lei farisaica dizia que quando o advertido quebrasse o sábado mais uma vez, ele estava comprovando o seu crime. E os fariseus estavam ali, tendo Jesus por advertido, querendo pegar Jesus em um outro erro, para condenar Jesus. Jesus sabia disso. Jesus sabia que os fariseus estavam ali para tentar flagrar ele em alguma outra quebra do sábado. Mas quando Jesus estava ensinando ali na sinagoga, e ele viu aquele homem da mão ressequida, ele sabia que ali ele seria condenado. Ele sabia. Mas o amor de Jesus por aquele homem o tocou profundamente. Jesus não poderia ficar indiferente naquele momento. Jesus não poderia ficar constrangido ao ver aquele homem da mão ressequida por conta dos fariseus que estavam ali para condená-lo. Ele sabia que se ele curasse, eles iriam condenar Jesus. E Jesus, completamente voltado por amor daquele homem, repleto de compaixão, mesmo correndo o perigo de ser condenado pelos fariseus ali, Jesus chama o homem da mão ressequida diante de todos ali e faz a pergunta: é lícito nos sábados fazer o bem ou mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio. O silêncio ali mostrou que sua tradição religiosa sufocava aqueles homens ao ponto de não mais terem compaixão uns dos outros, nem mesmo de um aleijado que por conta daquela deficiência fora condenado a mendigar o resto da vida. Eles não estavam preocupados com aquele homem, eles não estavam preocupados com a saúde dele, eles não estavam preocupados se aquele homem ia viver ou não. Eles estavam completamente cegos por sua religião, por sua tradição. E é por isso que Jesus se indignou aqui. Jesus ficou completamente indignado. Jesus ficou completamente triste por ver a dureza do seu coração. Eles estavam preferindo ver aquele homem morto do que ver Jesus curar no sábado. Ah, quanto eles estavam cegos por suas tradições. Preferiam a condenação eterna daquele homem ao vê-lo curado por Jesus. Que tristeza, meus irmãos, que Jesus sentiu nesse dia, pela cegueira religiosa da tradição daqueles homens.
A verdadeira guarda do sábado estava completamente corrompida nos seus olhares, completamente corrompida na sua vida. Certamente o nosso problema não é de cegueira, não é mesmo? Certamente o nosso problema não é com relação à tradição, mas o nosso problema é que nós estamos cegos também com relação ao sábado. Estamos cegos não pela tradição religiosa que nós temos, nós estamos cegos por conta de quem nós realmente somos. O Senhor Jesus ficou triste por conta da tradição daqueles judeus que os cegavam, mas Ele também pode estar triste conosco, porque nós estamos cegos nos nossos afazeres e não estamos enxergando assim o sábado. A gente também está cego, deixando de lado o significado do sábado para fazer o que é corriqueiro. A gente está fazendo o que é corriqueiro no sábado. A gente está fazendo as coisas que poderiam ser feitas nos outros dias. Temos 6 dias para fazer, mas não, hoje é domingo, mas eu vou adiantar um pouquinho o serviço da semana. Quem sabe eu tenho uma folga. Nós estamos diante do Senhor, temos as nossas tarefas para fazer, e a gente vai lá e adianta as tarefas que poderiam ser feitas em outro dia da semana. Temos as nossas demandas do escritório, temos também as nossas provas que a gente precisa estudar, não é mesmo? Temos que buscar nosso lazer em primeiro lugar, né? Eu também tenho um dia para ter lazer, né? E quem a gente faz isso no domingo? E a gente está cego em nós mesmos, no nosso trabalho, na nossa felicidade, no nosso lazer, nos nossos estudos, e estamos cegos, assim como os fariseus estavam cegos pela tradição que seguiam. Se a gente deseja realmente guardar de maneira correta o Shabat do Senhor, que hoje é o domingo, para que o Senhor não se entristeça conosco, como Ele se entristeceu com aqueles fariseus, nós precisamos observar como Ele corrigiu a visão dos fariseus aqui. E primeiro Ele disse, lá no verso 27, olha lá comigo de novo, verso 27, Ele diz... E acrescentou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do homem é Senhor também do sábado. Lembra que o judeu acreditava que o homem foi criado para guardar o sábado? Naquele livro da tradição, o livro do jubileu, diz que o judeu acreditava que ele foi criado para guardar o sábado. E Jesus está falando, não é isso. Vocês não foram criados por conta do sábado, muito pelo contrário, o sábado foi criado por conta de vocês. O sábado é uma bênção de Deus para você sair dos seus afazeres. Jesus estava restaurando o verdadeiro sentido do sábado. A vontade original de Deus para aqueles homens e para nós hoje. O sábado serve para benefício do homem, não o contrário. É um tempo de celebração. Perceba, Jesus não aboliu o sábado. Jesus, ele na verdade, ele fez o sábado ser sentido de novo, voltado ao sentido original. Ele restabeleceu o sábado. Isso nos faz refletir, meus irmãos. O sábado não é nosso. O Senhor diz que Ele, o Filho do homem, é Senhor do sábado. O sábado é do Senhor. Não devemos guardar esse sábado para a gente. Não devemos ter lutar conosco, para os nossos afazeres. Ele é do Senhor. E por fim, diz lá nos versos 4 e 5, olha lá de novo, por favor. Então lhes perguntou, é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor, indignado e conduído com a dureza do seu coração, disse ao homem, estende a mão. E estendeu a mão e lhe foi restaurada. Jesus nos ensina, meus irmãos, que esse dia é dia de fazer o bem, não é dia de fazer o mal. Esse dia é dia de salvar uma vida.
e não de perder uma vida. A cegueira dos fariseus impediam-nos de ver a necessidade do próximo. Eles não estavam enxergando a necessidade daquele homem da mão ressequida. Eles não estavam se importando se aquele homem ia ter sustento, ia ter vida, ou se ele iria mendigar pão no próximo dia. Eles não estavam se importando com isso. O problema é que a nossa cegueira também está envolvida nisso. Porque a gente está tão focado em nós mesmos, estamos tão focados com as nossas atividades diárias, que esquecemos que o sábado também é para olhar a necessidade do próximo. O domingo, o nosso Shabbat, o nosso dia do Senhor, é o dia que nós devemos olhar com mais carinho a necessidade do irmão. É dia de salvar uma vida. É dia de fazer o bem. Nos outros dias, isso não quer dizer que nos outros dias não é para fazer o bem. É que nos outros dias, sim, nós estamos envolvidos com o nosso trabalho, nossa cabeça está lá na nossa família, e é a consulta médica que a gente tem, e é a prova que a gente vai fazer, e são os nossos estudos. É o dia de fazer o bem. Mas no sábado é o dia que a gente abre mão de tudo que a gente tem feito, para que a gente possa fazer o bem, salvar uma vida e cuidar do nosso irmão. Sábado é dia do Senhor. Nesse dia tão especial que o Senhor nos deu, a gente tem que entender que esse dia é para a gente estar atento às outras pessoas, assim como ele fez com o homem da mão ressequida, que ele o restaurou. Nós devemos nos dedicar nesse dia, meus irmãos, para celebrar essa cura, essa restauração que ele também fez conosco. Um dia o Senhor nos encontrou e restaurou a nossa vida, nos deu a vida eterna. Então, no sábado, no domingo do Senhor, nós devemos agora celebrar isso. É dia de festa, sim. É dia de vestir a melhor roupa, sim. É dia de estar feliz, sim. É dia de ser consagrado ao Senhor, porque é dia dele. Mas esse dia não é só para isso. É dia para salvar uma vida. É dia para a gente buscar ser mais condoído com a dor do próximo. É dia para a gente ir e perceber melhor se o meu irmão está precisando de alguma coisa. É dia para restaurar a vida do meu irmão. É dia de convidar as pessoas para virem para a igreja. É dia de eu preciso salvar aquele irmão ali. Eu preciso restaurar a vida dele. Eu preciso que ele conheça Jesus e fazer de tudo para que a vida dele seja restaurada também. É por isso que é um dia de festa. É por isso que é um dia de celebração. Porque é um dia de restauração. Os nossos empregadores, parentes e amigos podem até nos taxar de traidores por conta disso, por não atendê-los no domingo. Assim como aconteceu com Eric Liddell, que foi taxado de traidor da pátria, porque ele se negou a correr no domingo. Mas a história dele não acaba aí. Eu vou te contar porque o filme é de 80 e pouco, né? Não vem me falar que eu contei o final do filme aqui. É um filme antigo, pelo amor de Deus, né? Eric Liddell, depois de ter se negado a correr no domingo, tiveram mais outras corridas que ele aceitou. E ele foi ouro na corrida dos 400 metros. Ele ganhou a medalha de ouro para a Inglaterra. E ele passou de traidor da pátria para herói nacional. Porque ele mostrou para todo mundo que não é bom ganhar a qualquer custo. Ele mostrou para uma nação que é bom ganhar com integridade. E ele mostrou ser íntegro ao seu Deus. Ele mostrou que ele era veloz, sim. Que ele poderia ter ganhado mais medalhas, sim. Mas não vale ganhar todas as medalhas a qualquer custo. E ele mostrou que a vitória é mais saborosa quando feita com integridade a Deus. Eric Liddell foi conhecido mundialmente por mostrar que é melhor servir a Deus do que ganhar o ouro a qualquer custo. Eric Liddell então abandona as corridas. Foi a única Olimpíada que ele correu. Ele se tornou missionário.
voltou para a China, se casou lá, morou lá, ficou por lá e morreu servindo ao Senhor, nos deixando uma grande lição. Que Deus assim nos abençoe. Vamos cantar mais um hino, hino 218. Vamos ficar de pé? Senhor Deus, Senhor que é um Deus perfeito, é o nosso Rei, ó Deus, Rei que prefere a vida ao invés da morte, ao invés da doença. É o Senhor que nos restaura, Pai. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor hoje nos fez revivificar, ó Deus, nos fez restaurar essa ideia tão preciosa do dia do Senhor. Obrigado a Deus, porque esse dia tem sido para nós um dia de festa e não um dia de luto. Obrigado, Senhor, porque esse dia tem sido para nós um dia de alegria, um dia de celebrar a vida que o Senhor nos restaurou, mas que a gente possa cuidar um pouco mais dele, ó Deus, nos ajude isso. Ajude com que ele seja um dia todo para o Senhor. Ó Senhor, nos faça compreender a importância desse dia que o Senhor criou, que a gente possa se preocupar mais com o nosso irmão, que a gente possa abrir os olhos, ó Deus, e ver a necessidade do próximo, que a gente possa cuidar de cada um dos nossos, ó Deus, com a alegria de desejar restaurá-lo para o Senhor. Ó Deus, nos abençoe para isso, ó Pai, nos fortaleça, que essa palavra não venha, Deus, a entrar nos nossos ouvidos e amanhã ser esquecida, mas que ela venha cair no nosso coração como um terreno fértil e dar muitos frutos ao Senhor. Nos faça lembrar, nos faça nos constranger quando marcarmos algum compromisso para o domingo, nos faça nos corar de vergonha diante do Senhor, quando esse dia não for separado para o Senhor. Nos ajude, ó Pai, nisso. Somos falhos, pecadores diante do Senhor, mas o Senhor nos ensinou a restaurar o sábado do Senhor. Obrigado por isso, Pai. Ó Senhor, abençoe a todos nós aqui hoje reunidos, ó Pai. Fortaleça-nos a fé, ó Deus, nos faça crescer mais e mais no Senhor. Abençoe aqueles que estão enfermos, não puderam vir, cuida de cada um deles, ó Deus.
Abençoe aqueles que estão tristes, ó Deus, carecem de revigor espiritual. Que o Senhor possa também fortalecer, curar os seus corações e abençoá-los. Abençoe a nossa igreja, Deus, que ela possa voltar a crescer e ser uma igreja forte, revigorante, ó Deus, bonita e que possa iluminar a luz de Cristo aqui nessa cidade. Cuida de nós, ó Pai, em todo o tempo. Faça-nos voltar agora para os nossos lares em segurança, protegidos pelo Senhor, guardados por Ti. E que tenhamos uma semana, Deus, guardados, protegidos, abençoados. Que a Tua boa mão protetora nos guarde em todo o tempo. Que faça-nos, ó Deus, sermos aliviados das dores deste mundo, guardados, protegidos, ó Deus, dos perigos, da violência, ó Deus, que temos visto. Que o Senhor assim nos proteja, ó Deus, em todo o tempo. Guarde os nossos pequeninos também nos seus estudos, nas suas escolas, nos seus tratamentos médicos, que eles possam ser abençoados, ó Deus, para que possam continuar crescendo, se desenvolvendo, fortes, revigorantes, e que sejam homens e mulheres do Senhor. Obrigado por todo esse tempo, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Querida família de Deus, aqui reunida, ide em paz, ide em paz. Que o Senhor Deus, Deus da aliança, ilumine o seu caminho, e que o amor do Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a consolação do Espírito Santo de Deus, esteja hoje com você, hoje e para todos sempre. Amém.